Hoje, ao nosso terceiro episódio de Atos dos Apóstolos, a emocionante, corajosa e extraordinária história da expansão do Evangelho e da Igreja de Jesus Cristo. A nossa história, a sua história, a minha história. Só lembrando que Atos foi um livro escrito por Lucas no ano de 79 depois de Cristo. Lembrando que essa datação depois e antes de Cristo é sempre o nascimento de Jesus, ok? Então, 79 anos depois de Cristo. Ele vai começar a descrever os acontecimentos a partir da ressurreição de Jesus, né? Ali as mesmas palavras de Lucas no livro de Atos vai ser no ano 33, no ano da morte de Jesus, né? E ele vai fazer essa descrição aí, ok? No primeiro episódio nós falamos dentro do primeiro e segundo capítulos de Atos. O segundo episódio falamos dentro do terceiro e quarto capítulo de Atos. E agora o terceiro episódio, vamos falar aí capítulo 5, 6 e 7 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 5 continua a comunidade crescendo, né? Mostrando assim, as atividades da nova comunidade em crescimento, todo aquele alvoroço de gente chegando, das contribuições, né? E o capítulo 5 começa falando sobre a história de Ananias e Safira, né? Um casal que tentou enganar os apóstolos, mas isso não é muito importante para nós neste momento. Eu quero aqui trazer o texto para a gente começar, do versículo 14 ao versículo 16, que vai dizer o seguinte, vai falar sobre a expansão do Evangelho da Igreja. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando eles passassem, cobrisse alguns deles, e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito, imundos, os quais todos eram curados. Louvado seja o nome do Senhor, né? A ousadia, o extraordinário de Deus na vida dos apóstolos, né? Da igreja de Jesus ali no início. A gente vai ver que sempre a gente vai encontrar um versículo falando sobre a expansão, mostrando a expansão do Evangelho e da igreja. Aqui foi o versículo 14. E após essa parte aqui, no capítulo 5, a gente vai ver algo interessante, que é quando os apóstolos, junto com Pedro e João, estão pregando a palavra. Eles foram presos, certo? Pelos saduceus, aceitam os saduceus, lançaram os apóstolos na prisão. E aí, de noite, um anjo do Senhor vai lá, liberta eles, abre as portas da prisão e fala assim, vocês voltam lá para o templo, vocês pregam a palavra. Vocês pregam a palavra, vai lá, prega a palavra lá, né? E é interessante que eles voltam para o templo e começam a pregar a palavra, e chega de novo a liderança religiosa daquela época, a liderança judaica, o capitão do templo, né, os líderes ali do Sinédrio, para questionar eles, né, para eles não falarem mais aquele nome, ok? Então foi assim, pegaram eles outra vez, né, e fizeram abordagem na vida deles, e falaram assim, nós já falamos para vocês não falarem esse nome. É interessante quando as pessoas estão cegas, eles nem quiseram saber como que eles saíram da prisão, porque eles foram lá na prisão ver os apóstolos, e a prisão estava tudo fechadinha direitinho, mas os apóstolos estavam no templo. Eles nem perceberam a ação divina, o milagre, o poder, né, o extraordinário, o dínamo de Deus na vida daqueles apóstolos. Mas aí começam a questionar e fazer uma abordagem na vida dos apóstolos, dizendo, vocês não preguem sobre este nome, não pregam essa mensagem. E aí
Pedro e João vai olhar para eles, vai estar face a face, vai dizer o seguinte: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Que palavra de ousadia, né? Que palavra de poder, que extraordinário. E depois dessa palavra vai continuar pregando, com palavras duras, aquelas pessoas que não queriam o evangelho, aquelas pessoas que não aceitavam Jesus como Salvador, né? E aí vai descrever um pouco da história do povo judeu, do povo de Israel, como eles foram rebeldes a Deus, aos milagres de Deus, aos sinais de Deus. E aí vai lançar-lhes em rosto toda essa incredulidade, toda essa rebeldia para com Deus, né? E aí eles querem prender outra vez os apóstolos, eles querem matar, eles querem fazer alguma coisa, eles querem impedir que a obra continue, que a pregação do evangelho continue. E aí é interessante que aqui tem o sábio Gamaliel, muito respeitado por eles, e eles vão consultar o Gamaliel, e ele vai dizer o seguinte: olha, já teve vários movimentos religiosos, e não deu em nada, né? Não deu em nada. Então, deixa esse daí também. Porque se não for de Deus, não vai permanecer. Mas se for de Deus, vocês não podem correr o risco de estar lutando contra o próprio Deus. E é interessante que eles, de alguma maneira, aceitaram o conselho, mas olha só o que diz a Bíblia. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Duas coisas me chamam a atenção aqui nesse finalzinho do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Primeiro, a gente vai ver os apóstolos sendo presos por estar pregando uma mensagem de ousadia, uma mensagem de transformação, uma mensagem chamada ao arrependimento a judeus, em primeiro lugar, e também aos gentios. E por eles estar pregando essa palavra, eles são presos, eles sofrem um tipo de opressão social, uma opressão também social, e eles são açoitados. Isso acontece publicamente, tá, gente? Eles foram presos, depois, naquela conversa, naquelas reuniões, eles foram açoitados. Eu fico pensando, a gente tem que entender, o contexto é diferente, mas a situação é a mesma. Eles poderiam ter sido revestidos de poder, de Espírito de Deus e ficado quietinho. Talvez, ao se deparar com essa questão toda, com essa pressão toda, com esse desconforto social, religioso todo, talvez alguém poderia dizer: olha, vamos lá até o Sinédrio, vamos ajustar as coisas, vamos negociar, ter espaço para todo mundo. Entende? Eles tinham outras opções. Eles não precisariam ser presos, eles não precisariam ser açoitados. É só negar o nome de Jesus, ou nem isso tudo. É só não pregar mais no nome de Jesus. Não pregar mais uma mensagem que trouxesse um confronto com as pessoas que precisam ouvir a mensagem de esperança e salvação. É só parar de pregar uma mensagem que traga desconforto às pessoas, né? É só começar a pregar uma mensagem mais polida. Aí você não corre o risco de ser preso, não corre o risco de ser açoitado. Hoje, no caso hoje, não aconteceria isso. Hoje eu creio que a gente vive uma guerra espiritual, tipo se fosse uma guerra fria, né? Você é coagido, né, a aliviar a sua mensagem, você é coagido a pregar sobre prosperidade, sobre bondade. Você não consegue mais chamar a atenção de um membro, o membro fica ofendido facilmente. O mundo está mudado, mas o evangelho não mudou.
É claro que eu vou pregar o evangelho para ganhar as pessoas de hoje, mas eu não posso adaptar a palavra de Deus para o mundo de hoje, para as pessoas de hoje. Então, o que eu vejo aqui, a primeira coisa que eu vejo eles de forma ousada, corajosa, pregando a palavra de Deus. Pregando a palavra de Deus, sem fazer concessões. Eles têm ousadia, estão cheios do Espírito Santo de Deus. E eles saem depois de serem açoitados, a Bíblia diz que eles se retiraram da presença do conselho, né, do sinédrio, se regozijando de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Se a gente avaliar, pegar talvez até profissionais e olhar Atos dos Apóstolos, profissionais da área da psicologia, você vê os acontecimentos, se você tiver uma visão apenas humana do livro de Atos, a palavra de Deus que é inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, o que a gente vai perceber? Parece que os camaradas são masoquistas, parece que os apóstolos, parece que é uma mensagem masoquista de sofrimento. Né? Mas é interessante a gente entender, amados, irmãos, amigos, que o livro de Atos, a história dele é um livro emocionante, de coragem e extraordinário, porque faz exatamente disso. Não é só porque a igreja estava nascendo, não é só porque estava havendo a inauguração, mas porque o Evangelho traz consigo isso. Ele traz vitórias, ele traz alegria, traz bênçãos, traz salvação, mas traz sofrimento. Até porque Jesus diz que ele não é deste mundo, nós também não somos. Então sempre haveria algum desconforto. Contrário à geração de hoje, às igrejas de hoje, os púlpitos de hoje, que não se pode falar em sofrimento, não se pode falar em batalhas, não se pode chamar atenção, não se pode conversar com membros, porque tudo está ofendendo. Né? Hoje, às vezes, nós como igreja, nós fugimos, né, do sofrimento, porque aqui o sofrimento aqui é pela pregação da palavra, pelo testemunho da palavra, testemunho de Jesus. A Bíblia diz que eles se regozijaram de terem sido julgados dias de padecer afronta. Né? Talvez, provavelmente, se a gente estivesse lidando com uma pessoa dessa hoje, mesmo com outro contexto, a gente diria que ele é uma pessoa, na minha visão, assim, hoje, no nosso contexto social evangélico, é uma pessoa fanática, está exagerando, né? Podia ser mais leve nas suas palavras. Para que provocar uma situação dessa, desconfortável? Não há necessidade. Assim, eu estou trazendo esse questionamento para nós, porque hoje está muito certinho as coisas, está tudo muito encaixado, está muito amigo o mundo da igreja, a igreja do mundo, há uma política da boa vizinhança o tempo todo. Nós queremos estar bem na fita, nós queremos ter status. Eu não sou contra isso, não. Eu só olho para Atos dos Apóstolos e vejo o preço que os nossos irmãos em Cristo pagaram pelo Evangelho, que chegou até mim e até você. E eu fico pensando qual é o preço que nós estamos pagando para que a essência desse Evangelho chegue até a próxima geração. Porque hoje nós temos uma geração, com todo respeito, uma geração de igrejas fracas, igrejas que não leem a palavra de Deus, igrejas que não jejuam, igrejas que não buscam estar cheias do Espírito Santo. E aí a igreja que eu digo são os membros das igrejas, incluindo também os pastores, a igreja evangélica em si. Né? Não vejo, por exemplo, até o 5º capítulo, não vejo os apóstolos procurando um conchavo com o sinédrio. Não, vamos lá conversar, fazer uma reunião, vamos, né, ficar legal com todo mundo. Não vejo os apóstolos buscando uma influência política para aliviar a barra para o lado deles. Eu vejo eles orando, clamando ao Senhor, pedindo ousadia para pregar a palavra e obedecer a Deus do que os homens. A ideia de Atos, desse estudo, é te trazer reflexão sobre isso. O que é a igreja hoje, a igreja de Cristo hoje? Cadê o fogo? Cadê a ousadia? Cadê o cheio do Espírito Santo? Cadê o extraordinário? Louvado seja Deus, tem muitas igrejas aí que estão fazendo jus ao cristianismo, à palavra de Deus,
a mensagem do Evangelho, mas no geral, amados, meu amigo, no geral é um desafio hoje. É um desafio. Muito bem. E aí, mais um versículo aqui, diz a palavra de Deus, falando sobre o crescimento, a expansão. O capítulo 5 vai encerrar assim, no versículo 42, de todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Que aleluia, que bênção, né? É o crescimento da igreja, no templo e de casa em casa. Né? A gente não pode ensinar que a igreja é só no templo, e também não pode ensinar que tem que ser só de casa em casa. Lá eles se reuniam no templo e nas casas. Isso é bênção, glória a Deus. E eles não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. No capítulo 6, tem aí a instituição dos diáconos, quando vai chegando, lembra que se converteu 3.000, depois 5.000, né? Vai chegando muita gente, começa a vir várias demandas, e entre as demandas tem a demanda social, as necessidades, especialmente das viúvas. Naquela época tinha um cuidado muito grande das viúvas, mas eu creio que outras necessidades sociais, de pobres, pessoas carentes também vinham, e aí a igreja diz, olha, nós precisamos uma solução para isso, porque as viúvas não estão sendo atendidas, as pessoas não estão sendo atendidas. E aí, os 12 discípulos convocando, capítulo 6, verso 2, convocando a multidão, os discípulos disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolheis, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no mistério da palavra. Aleluia! Isso mesmo. Então eles vão eleger 7 homens, a igreja vai eleger 7 homens, vai ficar responsável por esta área social da igreja, atender essa parte material, enquanto os apóstolos iriam continuar no mistério da oração e da pregação da palavra de Deus. Entre eles foram eleitos Estevão, um homem cheio de fé e Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Né? Então, nós temos aí, no versículo 7, capítulo 6, olha só, outra palavra abençoadora sobre a expansão da igreja. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Aleluia! E crescia a palavra de Deus, se multiplicava o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. É a história emocionante, é a história de coragem, corajosa, a história extraordinária da expansão do Evangelho e da Igreja de Cristo. Aqui nós já estamos no ano 36, né? Então agora vem o Estevão, o primeiro mártir. 3 anos depois, Estevão foi morto, né? 3 anos depois da morte de Jesus. Estevão um dos diáconos da igreja, ele vai pregar a palavra, ele está cheio de Espírito Santo de Deus, vai pregar a palavra e ele vai ser morto a pedradas. E aqui a palavra de Deus diz que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E se levantaram alguns que eram da sinagoga, chamados libertinos, dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão. O judaísmo tem várias facções, dentro do próprio judaísmo tem várias divisões. Diz que esses aqui são os principais. Eles não aguentavam a pregação da palavra de Deus, eles não aceitavam o evangelho, não aceitavam o cristianismo. E a Bíblia diz que eles então resolveram disputar, fazer apologia com Estevão, disputavam com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que havia na vida de Estevão, um servo de Deus, um jovem diácono, né? Um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Então eles não aguentando, eles começaram a ficar nervosos, a ficar irritados com Estevão. E aí no capítulo 7 você vai ver o sermão do Estevão. Estevão vai fazer uma pregação interessante, ele vai falar sobre o judaísmo, ele vai falar sobre aquelas pessoas que estão atacando ele. A pregação dele é sobre isso. Ele vai confrontar
O judaísmo, ele vai confrontar aqueles que não estão aceitando a palavra de Deus, aqueles que não estão aceitando a ressurreição de Jesus. Ele não vai fugir, ele vai pregar isso. Então a mensagem dele começa no capítulo 7 e vai desde Gênesis, lá em Abraão, e vai trazendo, falando como que o povo de Israel foi rebelde a Deus, como o povo de Israel não reconheceu os milagres que Deus fez, como que os judeus não reconheceram a vinda de Jesus, como que os judeus foram incrédulos, né? E vai lançar na face deles, no rosto deles, a incredulidade deles, né? Então, o capítulo é um sermão grande, né? Uma pregação grande de testemunho. E aí, olha a palavra de Estevão para aquelas pessoas. Isso está aí, tá em público, está no social, está na rua, estão pregando a palavra, né? Olha o verso 51 do capítulo 7. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não a guardaste. Caramba, que ousadia. No versículo 54 vai dizer que ouvindo eles enfureceram-se em seus corações e rangiram os dentes contra ele, né? E rangiram os dentes contra ele. Talvez se Estevão estivesse aqui hoje, nós diríamos para ele: Estevão, calma, calma, vai devagar, vamos sair de fininho, seja mais polido, assim, diminui suas palavras, entendeu? Não precisa de tanto. Para que falar? Você já sabe que eles vão se converter mesmo, entendeu? Não confronta, não vale a pena. Vai para sua igreja quietinho, fica lá, faz o seu serviço lá direitinho, melhor, assim, assim, assim. Eu estou falando isso porque eu sou dessa geração, de pastores, de crentes, assim, entendeu? O contexto hoje nosso, como que nós iríamos lidar com uma questão dessa? Porque a pregação dos apóstolos instigava, confrontava a sociedade religiosa naquele momento. Confrontava toda a sociedade, na verdade. Mas quem estava mais enfurecido eram os judeus. Quem matou Jesus foram os judeus. Quem tudo fez para que se cumprisse os planos de Cristo morrer na cruz foram os judeus, debaixo de autoridade romana. Sabe o que eu penso? Olhando Atos dos Apóstolos, olhando Estevão, olhando Pedro, João, os apóstolos, sendo açoitados, sendo apedrejados, sendo presos. Eles não estão pensando: ai, que vergonha que nós estamos passando. Não são pessoas indigentes. Eles têm famílias, eles têm profissões, eles têm parentes. Eles são pessoas normais, porém cheias do Espírito Santo de Deus, tomadas pelo Espírito Santo de Deus, pessoas normais, mas que entenderam a mensagem de Jesus e o convite de Jesus de quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eles resolveram negar-se a si mesmo e pregar a palavra e viver o ministério. Eles resolveram pagar o preço do Evangelho. A salvação, amados irmãos e amigos, é de graça. Quem pagou o preço da nossa salvação foi Jesus. Mas o Evangelho tem um preço a ser pago. Nós somos chamados para sermos abençoados por Cristo, glorificados por Cristo, mas também para sofrer por Cristo. E em Cristo. Se essa é a vontade de Deus. O que eu quero chamar a atenção aqui é que esses discípulos, esses apóstolos, os nossos irmãos em Cristo do passado, eles podiam ter aliviado a barra deles. Eles poderiam ter fugido daquele contexto, eles poderiam ter negociado a fé, negociado suas mensagens. Eles não precisariam ter afrontado o Sinédrio, né, aquelas facções do judaísmo. Eles poderiam tomar outros caminhos. Mas eles não fizeram. Sabe por que eles não fizeram? Porque Deus disse: vai, continue pregando. Porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus.
Deus os estava guiando. Às vezes nós olhamos para Atos dos Apóstolos, lindo, linda história. Mas eu não quero. Eu não quero. Eu não quero sacrifício, eu não quero desconforto, eu não quero passar por vergonha, eu não quero ficar mal na fita, eu não quero. Eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam apenas preocupados em agradar a Deus, em obedecer a Deus. Mas olha só o que diz. Essa cena aqui é maravilhosa. Verso 55 do capítulo 7. Mas Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, Jesus que estava sentado diante de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos. Aleluia! E o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, tapavam seus ouvidos e arremetaram unânimes contra ele, e expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um certo mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo sido dito isto, adormeceu, morreu. O que aconteceu? Aquelas pessoas, para conseguir incriminar Estevão, eles conseguiram testemunhas falsas. Eles forjaram pessoas, provas contra Estevão, para que levasse a multidão a apedrejar Estevão. E Estevão está morrendo apedrejado, que eu nem imagino que dor é essa. Vai dizer: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa eles. Não lhes impute esse pecado. Que história, que extraordinário, que coragem, que ousadia, que cena. Eu olhando para Atos dos Apóstolos, meus irmãos, meus amigos pastores, eu vejo que o Evangelho foi escrito com o sangue dos nossos primeiros irmãos. Essa história, o Espírito Santo de Deus escreveu com o sangue dos mártires. E se eles não fazem isso, alguém tem que fazer para que o Evangelho chegasse até mim e a você. E o desafio hoje é que, se nós não pagarmos um preço pelo Evangelho genuíno e pregarmos a palavra de Deus, nua e crua, a palavra direta, a essência do Evangelho, de arrependimento, sem medo de abrir, firmado em manter os nossos princípios cristãos, nós não teremos uma geração boa de novas igrejas. A igreja não conseguirá sobreviver. Como vai ser a nossa próxima geração? Olha a saúde das igrejas hoje. Nós temos várias igrejas, muitas igrejas abençoadoras, cheias do poder de Deus, púlpitos cheios do poder de Deus, mas sua maioria, presta bem atenção quando eu estou falando para você, a minha visão, nesses 26 anos de pastorado, a minha visão é que, no geral, as igrejas estão enfraquecidas. Há pouco você ouve falar nos púlpitos de arrependimento, de jejum, de quebrantamento, de mudança de vida. As pessoas estão indo para as igrejas, virou um modismo se tornar gospel, cristão, evangélico. As pessoas estão indo por causa das pregações boas, de qualidade. Claro, louvado seja Deus, tem que encher mesmo. Mas a qualidade desses cristãos, pessoas estão comprando e não pagam, pessoas que dão calote, pessoas que estão se separando com muita facilidade, o mundo está invadindo a igreja. E a igreja não está se manifestando, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, uma igreja cheia de sabedoria, uma igreja cheia do extraordinário de Deus. Uma igreja ousada, corajosa, a começar dos nossos púlpitos. Estamos muito mais preocupados em sermos pessoas polidas, agradável às pessoas, à sociedade em geral, para ficarmos bem na fita. A política da boa vizinhança,
do que pregar o que precisa ser pregado. Eu queria terminar esse episódio, esse terceiro episódio. Nós falamos sobre o capítulo 5, 6 e 7 de Atos dos Apóstolos. E essa cena, três cenas que eu acho forte aqui. Pensando na sociedade hoje. Os apóstolos sendo presos. Depois eles são... Aí Deus solta eles, traz um milagre. Depois eles são açoitados, dizendo: você não fala mais sobre esse nome, não prega mais sobre isso. E a terceira cena é a cena de Estevão sendo agredido. São cenas muito difíceis. O que esses homens fizeram para passar por isso? Pregaram o Evangelho de Jesus Cristo. Eles não amaciaram a mensagem. Eles não deram uma polida na palavra. Eles confrontaram quem precisasse ser confrontado, para que houvesse conversão, para que houvesse arrependimento, mudança de vida. E mesmo esses homens, por isso que eu falo que o crescimento da expansão do Evangelho da Igreja está banhado ao sangue dos nossos meus irmãos, porque mesmo em meio a todo esse contexto difícil para a gente entender, a nossa sociedade hoje entender, a Bíblia diz que a igreja crescia, Deus abençoava, e o número dos discípulos se multiplicava. Entende isso? Então eu cito hoje assim, claro que hoje, vamos botar assim, você não vai ser açoitado, não vai ser preso, apedrejado. Hoje a guerra é fria. Eu já ouvi falar da Guerra Fria, onde o inimigo ele vai articular contra a sua vida. Ele vai de forma constrangedora, aos poucos, né? vai te constrangendo a você não manifestar a sua fé. O próprio sistema mundano hoje da sociedade, ele leva você a isso. Você tem que se ajustar, se enquadrar dentro daquilo que as pessoas pensam. E a ideia é que todo mundo se respeite todo mundo, você não pode criar nenhum tipo de desconforto. Senão você é discriminado, e hoje em dia ninguém quer ser discriminado. Porque pode perder privilégios, pode perder emprego, pode não ficar bem, pode ser taxado. E eu sei que você que é pastor não quer ser taxado, não quer ser discriminado, não quer ficar mal na fita, quer ser uma pessoa bem popular, né? Pastor amoroso. Você não quer ser um crente chato, né? Nem na sua casa, nem na sociedade com seus amigos. Você não quer ser uma pessoa diferente. Eles eram pessoas diferentes. Eles eram. Eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Pessoas que tinham ousadia, coragem. Pessoas que viveram o extraordinário de Deus. Por isso que o Evangelho chegou até nós. Se tiver a oportunidade, você, com toda humildade no coração, você assista outros vídeos do meu canal. Tem lá o meu testemunho de vida, para a glória de Deus. Eu quero encerrar esse estudo, esse episódio de hoje, com uma experiência. Entre várias empresas que eu trabalhei antes de ser pastor, trabalhei em uma grande empresa, uma das gigantes na área de seguro. Trabalhei 3 anos, entrei como resposta de oração. Quando saí porque eu pedi conta, tinha terminado o seminário, saí para o ministério. E quando eu entrei lá, eu fui para ser, naquela época, contínuo. Contínuo é aquele rapaz que a metade do tempo fica no escritório aprendendo a ser um profissional, e a metade do tempo ele vai para a rua pagar as contas da empresa. E aí tinha eu, e quando chegar já tinha um outro contínuo, né? E aí teve uma irmã que me ajudou a chegar a esse emprego. Deus usou essa irmã para que eu pudesse abrir a porta desse emprego.
E eu vi algumas coisas assim acontecendo. Quando o rapaz ia para a rua, ele levava os documentos da empresa para pagar, alguém dizia o seguinte: ô fulano e tal, quando você voltar, traz um pacote de Continental para mim, um pacote de Hollywood, um pacote de cigarro, passa ali, traz uma cerveja para mim, faz esse jogo, esse bolão para mim, faz essa lotérica para mim, faz esse jogo de bicho para mim. E eu pensando comigo, isso não vai dar certo comigo. Não tem como, não posso fazer isso. Vai ferir os princípios cristãos. Eu comentei com essa irmã na época, e ela orava muito por mim, ela sempre foi uma bênção na minha vida. E ela só falou assim: olha, você que sabe, eu já fiz a parte. Agora, se você não obedecer, você pode ter ser mandado embora, perder seu emprego. Não, tudo bem, eu estou compartilhando com você para você orar, porque eu não vou aceitar isso. Eu estou aqui para honrar o meu Deus. Eu entendo que Deus me colocou aqui através de você, e eu estou aqui para honrar a Deus, para testemunhar do meu Deus, da minha fé aqui nesse lugar. Né? Então, aí chegou aquele momento em que foi a minha vez de ir na rua, pagar as contas, e alguém gritou assim: ô Edson, faça favor, passa lá na lotérica, faz esse bolão para mim. E eu comecei: não, eu não posso. Aí a pessoa: mas como você não pode? Você quer ser mandado embora? Eu falei: não, eu quero ser um ótimo profissional. Só é que eu não posso, porque fere os princípios cristãos. Eu sou um servo de Deus, eu tenho um Deus sobre minha vida, e isso aí não dá certo para mim. Não, isso aqui, então houve muita discussão, as pessoas começaram a questionar, e eu trabalho na área da tesouraria. A minha chefe, uma ótima profissional, falou o seguinte: oh, é melhor você tem nada a ver, não é você que está jogando, não é você que está bebendo, é melhor você fazer o que eles estão mandando, senão você corre o risco de perder o seu emprego. Eu falei para ela: olha, eu vim aqui com vontade de trabalhar e procuro ser o melhor profissional possível. Agora, se para defender minha fé, os meus princípios, em que eu creio, se isso vai me levar a perder o emprego, Deus fecha uma porta, abre outro, mas eu não posso abrir mão da minha fé. Aí ela só falou assim: bom, eu te avisei, né? Eu sei que passou alguns dias, eu fui chamado na sala da diretoria geral aqui do estado, do Espírito Santo, a sala do gerente geral. Ele foi, conversou comigo, mandou eu sentar, me passou um sabão, ele falou tal, 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 que eu não podia fazer isso, tal. Eu falei assim: olha, fulano de tal, eu não posso abrir mão dos meus princípios cristãos. Essas questões, o que o senhor quiser que eu faça, eu vou fazer. Se eu quiser que eu agora vou lá no supermercado fazer compra do senhor, eu vou fazer. Passo o dia todo comprando coisas. Agora, se eu tiver que comprar coisas e ir a lugares que vai ferir os meus princípios cristãos, eu não vou fazer. Só me desculpa, mas não vou fazer. Porque para mim importa mais obedecer o meu Deus do que os homens. Eu falei para o gerente geral do estado. E aí, depois de uns 20 minutos de conversa, ele ficou nervoso, se levantou e falou: então tá, o que você quer? Aí eu falei assim: olha, o que eu preciso é que o senhor envie uma CI na empresa falando sobre essa questão. Que eu não sou obrigado a fazer uma atividade ou comprar alguma coisa que fira os meus princípios cristãos. Olha, você nem acredita. Saí da sala dele, 10 minutos depois, a CI estava rodando a empresa inteira. As pessoas estavam olhando assim para mim. Não entendiam o que eu tinha, o que aconteceu, qual é a influência em que o gerente geral do Estado fez uma CI dizendo: olha, o Wellington é o nosso funcionário, ele não tem obrigação de fazer nenhuma atividade que fira os princípios cristãos dele. Então, assim, eu corri risco? Corri. Mas eu honrei o Senhor e Deus, por misericórdia, honrou a minha fé. Você sabe que o Brasil vive debaixo de crise, sempre tem crise. E aí veio um ano e meio depois, veio uma crise e várias empresas estavam mandando pessoas embora. Aquele contínuo que estava antes de mim, já há anos na empresa, ele era casado, tinha 2 filhinhas. Ele falou assim: ué, eu acho que vai ser mandado embora, porque quando a crise assim, eles mandam dos mais novos, porque casado não manda embora, porque assim e tal, explicando. Não, não tem problema não. Se Deus mandar embora, se me mandar embora, Deus abre outras portas, não tem problema não. Estou tranquilo. E ele foi mandado embora. Ninguém entendeu nada porque ele foi mandado embora. Nem eu entendi, ele era casado, tinha 2 filhos para criar, mas eu estava ali. Né? Eu estava ali. Eu me senti uma pessoa muito mais respeitada. As pessoas, naquele tempo que eu fiquei ali, eu cheguei a orar para algumas pessoas começaram a compreender minha fé. É isso, é isso.
Até que ponto, pensando nos apóstolos que se expuseram a favor do Evangelho, no seu testemunho, Estevão que se expôs por causa do Evangelho, até que ponto você está se expondo por amor a Jesus? Até que ponto você está dando seu testemunho do que você crê, em que você crê, por amor a Jesus? Até que ponto? Porque hoje nós temos uma igreja medrosa, nós temos crentes medrosos, sensíveis demais diante do mundo que está engolindo as igrejas, está ditando como que o crente tem que andar, tem que viver. Então, o meu desafio nesse terceiro episódio para você, o desafio para você e para mim, não é meu desafio, é o desafio de Deus, é o desafio dessa emocionante história de Atos dos Apóstolos. É que tipo de testemunho você está dando no seu emprego? Como profissional autônomo? Que tipo de igreja você é? Que tipo de púlpito você tem? Que tipo de pastor você é? Que preço você está pagando pelo Evangelho? Porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu quero saber, Deus quer saber que preço você está pagando pelo Evangelho. Porque o Evangelho tem um preço. E sabe de uma coisa? O mundo ainda está aguardando para ver o que Deus pode fazer através de uma alma consagrada a Ele. Por que você tem medo de testemunhar do Evangelho no seu emprego, na sua empresa? Por que você tem medo de falar de Jesus? Use sua inteligência. Pague o preço. Manifeste, permita que Deus manifeste o poder dele na sua vida. Seja uma pessoa ousada, corajosa. Viva o extraordinário de Deus, mas anuncie Jesus, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Deus espera isso de mim. Deus espera isso de você. Deus espera isso dos nossos púlpitos. Deus espera isso da igreja de hoje. Porque o que nós somos hoje começou lá. Nós precisamos melhorar a nossa qualidade de vida e testemunho, para que a geração futura tenha a essência do Evangelho e não viva apenas mais uma religião como qualquer outra. Deus abençoe. Esse é o fim do nosso terceiro episódio. Em nome de Jesus, fique na paz. Amém.